Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo e muitos dos atletas novamente aproveitaram o dia de folga para contribuir com a ajuda às pessoas necessitadas em função da enchente que cai em Porto Alegre e na região metropolitana. Rocher e Alário realizaram ações públicas ao longo deste domingo. Enquanto isso, o treinamento da próxima segunda-feira foi suspenso, em função de todo o ambiente negativo e sem clima para um ambiente competitivo que existe no elenco colorado e também em função dos alagamentos existentes no estádio Beira-Rio. Em função de tudo isso, o Inter irá conversar com a CBF, que irá reunir os clubes gaúchos das principais competições do país para falar sobre o futuro e a possibilidade do adiamento do jogo de sexta-feira entre Internacional e Juventude é iminente. A gente fala também a respeito de Carlos de Pena, que do outro lado do mundo, onde está acontecendo o futebol, se destacou na vitória do Bahia sobre a equipe do Botafogo. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 5 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E obviamente um clima ainda de consternação no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade de Porto Alegre absolutamente parada em função das enchentes que assolam a região metropolitana como um todo, e o Inter folgou neste domingo justamente em função de todo este ambiente negativo. Na folga, de novo, jogadores do Internacional se apresentaram para auxiliar as vítimas das enchentes. Sérgio Rocher visitou abrigos novamente ao longo deste domingo. Lucas Alário também visitou um abrigo e distribuiu lanches para crianças que, enfim, não tinham onde morar. Atitudes de jogadores do Internacional que vão ganhando o coração do torcedor e vão elevando a moral deles no ambiente colorado. E, obviamente, são jogadores que estão crescendo em um momento de união. São várias as ações de jogadores do Internacional, de jogadores do Grêmio, e o domingo mostrou mais uma vez isso. E tanto não há ambiente para se falar de futebol no Inter, que, de novo, o treinamento desta segunda-feira foi cancelado. O Inter iria se reapresentar na segunda-feira no campo da PUC. Entretanto, afirmou que o treino foi cancelado. E está cancelado por vários motivos. O primeiro, vários jogadores estão ilhados em Porto Alegre e não teriam a possibilidade de ir treinar. Segundo, existe uma preocupação inclusive com o campo da PUC, com o alagamento, a condição de tudo que a gente está vendo em Porto Alegre. E terceiro e o principal, não há clima, não há ambiente do grupo de jogadores, da equipe do Internacional para treinar, para tentar estabelecer de novo um ambiente competitivo em meio ao caos e à situação de calamidade pública que a gente vive aqui na capital dos gaúchos. Dentro disso, soma-se o Beira-Rio, que neste momento não é o ambiente do Internacional. O Inter iria treinar em outro lugar. E o Beira-Rio está completamente alagado neste fim de semana. Se ele teve altos e baixas nos últimos dias, agora, no domingo, ele esteve absolutamente alagado. Eu moro do outro lado da rua do estádio Beira-Rio e eu estou ilhado. Eu não posso, seguindo leis de trânsito, eu não posso sair de casa, porque a rua onde a minha casa sai, onde eu deveria sair, ela dá na Padre Cacique, na rua do estádio Beira-Rio, na avenida do estádio Beira-Rio. E essa avenida tem água pela canela, pelo joelho. Assim como no Beira-Rio tem água pela canela e pelo joelho. E essa imagem do Max Peixoto que circulou o Brasil, que de drone conseguiu captar como está o interior do estádio, mostra que o gramado está completamente alagado. Completamente alagado. O que era uma preocupação da direção do Internacional. Porque este alagamento no gramado do Beira-Rio pode resultar na necessidade de outra troca no gramado. E isto atrapalharia os planos do Internacional, porque, de novo, o Beira-Rio ficaria com um gramado sem ter a sua perfeição. Problemas vindos de tudo isso que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, mas o Beira-Rio está completamente fora de operação neste momento. E em meio a tudo isso, o Inter tem um jogo marcado, agora o próximo, para sexta-feira,
contra o Juventude pela Copa do Brasil. Já cancelaram 3 jogos. O do Juventude pela Copa do Brasil na quinta-feira, na quarta-feira, aliás, o do Cruzeiro no sábado pelo Campeonato Brasileiro e o do Real Tomayapo nessa terça-feira pela Copa Libertadores. E o quarto jogo adiado deve acontecer. A CBF deverá adiar a partida entre Internacional e Juventude. Não tem como chegar em Porto Alegre, gente. Nem pelo ar, nem pela terra. Não tem como chegar em Porto Alegre. De Caxias, muito menos. Tu não consegue sair de Caxias. E entre Caxias e Porto Alegre existem uns 8 bloqueios. Em São Leopoldo, aí se tu vem por Farroupilha, se tu vem por Teutônia, existem muitos bloqueios na estrada. O Juventude não tem como vir. E é muito difícil que essa situação seja resolvida nesta semana. É muito difícil. Então se cria um problema, porque já são 4 jogos, aí na outra segunda-feira é Inter e Juventude de novo. Deve ser adiado também, nós vamos para 5 jogos acumulados no calendário. E nessa segunda-feira, CBF e os clubes e a Federação Gaúcha de Futebol vão se reunir para definir o que fazer. Eu não tenho nenhuma ideia do que será feito, em que momento se acharão essas datas, se haverá alguma mudança no regulamento, eu não sei. Mas o futebol gaúcho não tem condição de jogar por muito tempo. Muito tempo que eu digo, pelo menos nessa semana, não há possibilidade do futebol gaúcho voltar. E acho que nem na próxima, pelo que se tem de perspectiva de baixa do Guaíba, de obras para reconstruir as cidades e as estradas, não deve ter. Então assim, é uma paralisação que a gente não sabe quanto tempo vai durar e que a CBF precisa colocar na mesa para ver o que vai fazer. Como que vai lidar com essa situação, e essa reunião vai existir na segunda-feira, porque obviamente é um assunto que está cada vez mais complicado, o andamento dessa temporada, tá? Por último, eu vou aqui falar um pouquinho sobre futebol, tá? Que é irrelevante no momento. Mas o Carlos Depena decidiu o jogo pro Bahia contra a equipe do Botafogo, tá? O Carlos Depena, que estava aqui no Internacional, rescindiu o contrato, foi pro Bahia. Ele deu um passe maravilhoso pro gol do Rato, que fez com que o Bahia, do Ratão, que fez com que o Bahia vencesse a equipe do Botafogo pelo placar de 2-1 lá no Engenhão. E o Depena tá muito bem por lá, a torcida do Bahia tá amando o Depena, um cara que foi pedido pelo técnico Rogério Ceni. Enfim, teve esse destaque do mundo do futebol no fim de semana, que pouca gente viu o jogo, não vi jogo nenhum, só vi depois o lance do Depena que acabou acontecendo. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds desta segunda-feira e agradecendo a KTO por ceder o espaço para que a gente fale também de doações. E aí, você sabe, aqui está o QR Code para você fazer a doação na arrecadação do Live Pix do Debate Raiz, que tem agora Vozes do Gigante se somando, Copeiro TV se somando, vários veículos se somando. Aciona com a câmera do teu celular esse QR Code aqui, que tu vai ir para um site, ou clica no link que vai estar fixado nos comentários. Nesse site tu coloca nome, o valor que tu quer doar e uma mensagem. E aí vai te gerar um código Pix que tu paga e faz a doação pra gente. A gente tem mais de 380 mil reais arrecadados, quase 390 mil reais arrecadados. Vamos chegar a 400 mil nessa segunda-feira. E esse valor vai ser destinado diretamente para as vítimas da enchente, tá? A gente vai ter, pela Série A do Campeonato Italiano, Udinese e Napoli. Odd da Udinese 3.66, empate 3.75, Napoli 1.96. KTO, cupom a dupla, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e doe. Doe para ajudar quem precisa. Beijo.